Então, pessoal, estamos aqui para uma aulinha básica aí, né, de biomoléculas, tá? Eu dividi essa aula em três temas, tá? Porque senão ia ficar muito extenso se eu colocasse os três assuntos, né, que é carboidrato, proteínas e lipídios. Ia ficar muito extenso e aí seria até ruim para vocês estar assistindo essa aula, tá? Então, essa é a primeira aula de biomoléculas, depois nós iremos ter a segunda e a terceira aula que eu irei estar tratando com vocês desses outros temas aí, que são os lipídios e as proteínas, tá? Então, agora aqui no primeiro slide, eu coloquei eu coloquei aqui um conceitozinho de átomos e moléculas, né, para vocês. É, já que esse conteúdo se trata de bioquímica, tá? Esse conteúdo é aí do ramo da bioquímica, então nós iremos ver muitas moléculas, aí, por exemplo, a de carboidrato, né, como que essas moléculas são formadas, tá? Quem gosta de química, então, essas aulas de biomoléculas é bem top, tá? Então, átomos e moléculas, todas as substâncias que existem são constituídas de átomos e moléculas, né, como vocês muito bem sabem, né? Tem as substâncias mais simples, que são os átomos, né? Que eles vão se ligar para formar as biomoléculas, né? Nós temos os átomos aqui, ó, o ferro, o oxigênio, o hidrogênio, o cobre, enfim, né? E as substâncias compostas, que quando elas se ligam, elas formam as moléculas, né? Como, por exemplo, a molécula da água, né? O H2O, temos o sal, né? O sal comum, que é o hidróxido de sódio, né? Enfim, quando esses átomos se ligam, eles formam as moléculas. Aqui na imagem eu trouxe uma molécula da água, né? Por exemplo, para vocês, tá? Nós temos aqui ó, o H2, H2O, né? Dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Então, se tratando em carboidratos, né, que é a aula de hoje, o que vocês pensam que são os carboidratos de fato, né? Essa imagem que eu coloquei para vocês aqui, ó, são representações de vários carboidratos, né? Por exemplo, aqui, ó, o pão, né? Nós temos carboidrato no pão, né? Porque o pão ele é formado de quê? Formado de vegetais, né? O trigo, né? Então são vegetais. Nós temos aqui o mel, né? Que inclusive é o único, tá? É o único carboidrato de origem animal, né? Temos aqui o macarrão que possui muito carboidrato, batata também que possui muito carboidrato, né? Então todos esses que estão na imagem aqui são carboidratos. Porém a maioria dos carboidratos vem dos vegetais, tá? Os carboidratos com sabor doce como a sacarose, glicose e frutose, comuns na alimentação humana, são chamadas de açúcares, né? Então, esses carboidratos que vêm da nossa alimentação, aí, principalmente dos vegetais, nós chamamos de açúcar, tá? Essa aqui ó, é a fórmula dos carboidratos, tá? É CH2O, né? Um átomo aqui de carbono, dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, tá? N aqui que você vai colocar o número de vezes, né, na química que você sabe muito bem, e aí você vai multiplicar por quantidade desses átomos aqui, tá? Nós falamos também que os carboidratos eles são carbonos hidratados, né? Por que são carbonos hidratados? Você pode ver um átomo de carbono, né, aqui, e essa moléculazinha de água, tá? Então são carbonos hidratados, tá? Por causa da molécula de água e o carbono que vem aqui sozinho, tá? Então, esses carboidratos, como eu já falei para vocês, ó, eles são constituídos de carbono, hidrogênio e oxigênio, tá? Nós temos aí basicamente três tipos de carboidratos, tá? Que são os monossacarídeos, né? Que são os carboidratos simples, o mais simples. Nós temos os oligossacarídeos, né? Ou disacarídeos, que são os carboidratos que vêm com
ligações de 2 até 10 carbonos, e temos os polissacarídeos, né, que pode vir com milhares de ligações aí, carbônicas, tá? Então, os monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles constituem o tipo mais simples de carboidrato, né? Que nós chamamos aí de aldose ou cetose. É o que eu já comentei com vocês. São os carboidratos mais simples, né? Como que eu vou diferenciar? Eu trouxe aqui, ó, duas moléculas para vocês, né? Uma da aldose aqui, ó, e a outra da cetose, né? A diferença dessas moléculas é porque a cetose, você pode observar, que ela tem uma ligação dupla de carbono com oxigênio, né? Já a aldose, ela tem essa ligação aqui, ó, que é formada de aldeído, né? Que nós chamamos de ligação do hidrogênio com carbono e uma ligação dupla aí do oxigênio, né? Por isso que o nome cetose, porque essa ligação aqui é de cetona, e o nome de aldose, porque essa ligação aqui é de aldeído, tá? Então, os monossacarídeos mais frequentes aí que a gente consegue observar, né, nos organismos são as pentoses, né? Por que nós chamamos pentoses? Porque é constituído de 5 carbonos, tá? E as hexoses, né? As hexoses são 6 carbonos, né? Hex vem de 6 e pente vem de 5, tá? Então, aqui nós temos uma ribose, tá? Que ela é o componente do RNA, lá do material genético, né? Que são constituídos de 5 carbonos. Então é uma pentose. Ó. Vamos contar aqui comigo. Vem cá. Aqui, ó. Um carbono, né? 2 carbonos, 3, 4. Então 5 carbonos. Por isso que nós chamamos de pentose. Já aqui nessa outra molécula, né, de glicose, que nós chamamos de hexose, nós temos 6 carbonos. Ó. 1 carbono, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 carbonos, tá? Então, o que vai diferenciar aí é a quantidade de carbonos, tá? De oxigênio e hidrogênio não vai nos interessar, tá? Vocês vão ver, isso aqui é conteúdo para vocês de química lá no terceiro ano, tá, gente? Vocês vão ver as ligações carbônicas aí, que elas, para o carbono ficar estável, ele pode fazer até 4 ligações, né? Isso aqui não se preocupe com isso, o que vai interessar para a gente aqui são a quantidade de carbonos que existe. Se for 5 carbonos, é pentose. Se for 6 carbonos, é hexose. Tá bem? Nesse caso, lá na terceira série, vocês vão ver em química, em química orgânica, tá? Aí, quando vocês estiverem vendo isso, vocês vão lembrar de bioquímica aqui dos carboidratos, tá? Então, os monossacarídeos, né? Os monossacarídeos, como eu já falei no slide anterior, são correntes de 5 ou 6 ligações de carbono. Tá? As pentoses aqui, ó, nós temos a ribose, né? E a dexorribose, né? O que é a ribose? A ribose é o material que vai constituir o RNA, né? O RNA é o ácido ribonucleico, por isso que nós chamamos de ribose. Já a dexorribose é a matéria-prima aí que vai produzir o DNA, tá? Que é o ácido desoxirribonucleico, tá? Por isso que é desoxirribose, tá bem? E dentro das hexoses, que são os carboidratos de 6 carbonos, nós temos glicose, a frutose e a galactose, tá? Eu vou estar comentando aqui mais à frente para vocês. A glicose, o papel dela, o papel biológico, é a molécula utilizada, né, nas células na obtenção de energia, né, fabricada através da fotossíntese e de grande abundância em vegetais e no mel, né, os vegetais de origem vegetal, o mel de origem animal, tá? Então, essa glicose é a principal fonte de obtenção de energia nossa, tá? Mais à frente eu vou explicar para vocês por que acontece isso, né? Já a frutose são aí os carboidratos encontrados nos frutos, tá? E a galactose são os carboidratos encontrados aí do leite, né? E também exerce o papel energético também, tá? Todas elas. Então, a galactose aí é a pessoa que tem problemas aí, questão de alergia, né? Quando toma leite,
justamente ao açúcar do leite. Tá? Então nós temos aqui os oligosacarídeos, né? Os oligosacarídeos ou disacarídeos também é, são, são uniões aí formadoras de monossacarídeos, né? De glicose aqui, ó, que é a principal formação, né? Os oligosacarídeos podem vir de 2 a 10 moléculas aí, né? De glicose. Então, dentro dos oligosacarídeos nós temos a sacarose, tá? Que é a união aí de ligações da glicose com a frutose. Aí nós temos a cana de açúcar, a beterraba, tá? Aí nós temos também a lactose, né, que é a união de glicose com a galactose, que é formado o açúcar aí do leite, e a maltose, que é a união aí da glicose com glicose, né, que são formados aí os cereais, né, todos aí fontes energéticas, tá? Cana de açúcar, beterraba, leite e cereais, todas fontes energéticas, tá? Então, como eu já tinha comentado para vocês aqui, ó, vai ser a união de 2 a 10 monossacarídeos. Tá? Os blocos constituintes dos oligosacarídeos são ligados entre si através de ligação glicosídica. Né? Quando vê falar ligação glicosídica, são ligações por carboidratos. Tá? O que eu vou estar mostrando para vocês aqui no próximo slide. Aqui nós temos a ligação glicosídica, né? O que é a ligação glicosídica? Se você observar, nós temos aqui duas moléculas de glicose, tá? Essas moléculas vão fazer ligações. Nós chamamos essa de ligações glicosídicas, né? Vai se ligar o oxigênio com o hidrogênio de uma molécula com o hidrogênio de outra molécula. Você pode observar aqui, ó, que nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, essa ligação é formada essas ligações que são formadas vai formar o produto aqui de água. 2 hidrogênio e 1 oxigênio, H2O, a água, né? Como eu falei aqui para vocês, ó, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Então, quando estiver falando em ligações glicosídicas, nós estamos se tratando de carboidratos, tá? Porque tem os outros tipos de ligações, por exemplo, ligações peptídicas, são ligações para formar as proteínas, tá? Aqui na aula de proteínas eu vou estar comentando isso com vocês. Então, os polissacarídeos, né? Os polissacarídeos, como o nome fala, poli, são de muitos, né? São polímeros de 10, 100 ou até milhares, né? Que acabei de falar para vocês, e de unidades monossacarídicas, né? Por isso nós chamamos de polissacarídeos, tá? São formadas por ligações glicosídicas, tá? Se estiver falando de carboidrato, é ligação glicosídica, tá? Que vem de glicose. Os exemplos mais comuns, então, dos polissacarídeos são os amidos, o glicogênio e a celulose, tá? Que eu vou estar falando aqui para vocês também, desses polissacarídeos aí, tá? Suas funções mais importantes na bioquímica, nos animais ou nas plantas, é de fonte de reserva, armazenamento, né, de energia, componente estrutural. Então, as funções do polissacarídeo são funções de reserva, né, de armazenamento de energia e também de composição estrutural, né, nesse caso a celulose. Tá? Então aqui, ó, o primeiro polissacarídeo que eu trouxe para vocês são os amidos. Os amidos nós encontramos aonde? Nos vegetais. Tá? Pode observar uma célula vegetal aqui, ó, né, com que esses amidos eles são armazenados aí na organela celular, cloroplasto, tá? Já trabalhei com vocês aí as organelas celulares, vocês lembram muito bem dos cloroplastos, né? Então, a reserva de amidos, elas estão presentes apenas nas células vegetais, né? Porque são armazenados nos cloroplastos. Nós, por exemplo, os animais, não possuímos cloroplasto, né? Então, esses amidos aí são grãos que armazenam uma quantidade enorme de energia, tá? Em um pequeno espaço, né? Aqui está a fórmula aqui fórmula química do amido, tá? A molécula aí do amido, tá? Por isso, gente, que nós, quando nos alimentamos, por exemplo, que você come milho, né? Você
passa um certo tempo aí sem dar fome, né? Porque é uma grande fonte de energia. O milho, por exemplo, tem muito amido armazenado em suas células, tá? É diferente, por exemplo, de você se alimentar aí de melancia, né? Ou um caldo de cana, por exemplo, né? Que as ligações de glicose são bem menores, tá? Se você for fazer uma atividade física prolongada, você vai ter que. Então é muito melhor você se alimentar de uma fonte energética que vem de vegetais através do amido, né? Fonte energética do amido, do que, por exemplo, de carboidrato simples, tá? Se você se alimentar, comer, por exemplo, uma pamonha aí, né, de manhã, você demora para sentir fome novamente, né? Agora, se você é, se alimentar de uma fruta, por exemplo, que tem uma maçã, por exemplo, que tem as ligações de glicose bem menor do que o amido, né, fonte de energia, você vai sentir muito mais fome do que no caso da pamonha, tá bem? É, o outro polissacarídeo que nós temos aqui, que é o glicogênio, né? O glicogênio ele está presente nas células animais, tá? São fonte de reserva de energia também, tá? É encontrado dentro dessas células animais aí, né? São grãos bem compactos também, que recebem aí a função de armazenamento de energia. Então, esse glicogênio está armazenado principalmente nos músculos dos animais, tá? Que são basicamente uma das últimas fontes de energia, tá? Se você passar, por exemplo, muito tempo sem se alimentar, 2 dias, 3 dias mais ou menos, as nossas células vão usar essas fontes de energia aí para produzir energia para o nosso corpo, tá? É por isso que a pessoa perde muito músculo, né, quando ele passa muito tempo sem se alimentar, tá? Então, o terceiro polissacarídeo aí nós temos a celulose, tá? Que também dentro das células vegetais, né? O que é a celulose? A celulose, ela vai aí participar da parede celular, da parede da célula vegetal, tá? É um tipo de polissacarídeo também, né? E a celulose, nesse caso, a função dela é de estrutural, de estrutura, né? Dessas células vegetais aí, tá? Aqui os polissacarídeos eu trouxe para para vocês entenderem melhor. Coloquei aqui o amido, o glicogênio, a celulose e a quitina também, que é um polissacarídeo, tá? A quitina é o material encontrado aí nos artrópodes, né? A quitina. É um material aí que vai servir de proteção, né? Vai formar as carapaças, por exemplo, de muitos artrópodes aí, tá? Então a amido é encontrado aí entre aí, 1.400 glicose, né? O amido são um número enorme, né? A glicogênio o glicogênio são constituídos de 30 mil, né, ligações por glicose, né? Já a celulose, 1.000 ligações por glicose. Aqui eu coloquei a importância biológica, né, de cada um. O amido, por exemplo, ele serve para principal função dela é de reserva energética, né? Eles estão presentes aí, ó, na mandioca, batata doce, né, o cará. Então são todas fontes aí de amido, né, tá? De muitas reservas aí de glicose. Já o glicogênio, né, armazenado aí no fígado e nos músculos, como eu já comentei para vocês, a principal função dela e a importância é de reserva energética, né, dos animais e dos fungos aí, podendo ser encontrado também glicogênio nos fungos, tá? Já a celulose é estrutural, né, que eu já comentei para vocês, vai fazer parte da estrutura nas células vegetais, tá? E a quitina constitui o exoesqueleto, né, dos artrópodes, que eu já comentei para vocês também, está presente na parede celular também dos fungos, tá? Então, galerinha, essa é a aula que eu tinha para passar para vocês sobre carboidratos, tá? Uma aula, acredito eu, que não ficou muito extensa, né? Mas que
acredito também que contribuiu e muito aí para o aprendizado de vocês, tá? As próximas aulas eu vou estar postando aqui no canal vai ser sobre proteínas e lipídios, né, que são as outras biomoléculas essenciais aí para o nosso organismo, tá? Então finalizo essa aula por aqui. Qualquer dúvida vocês podem estar mandando mensagem para a gente estar sanando essas dúvidas para vocês. E depois que eu finalizar aí com vocês essas aulas de biomoléculas, eu vou estar fazendo alguns exercícios com vocês, né? Exemplos aí de questões que caem em vestibular para vocês verem o quanto esse assunto é importante aí para vocês, tá? Não só para os vestibulares, mas também para a vida de vocês. Então, tchau, tchau. Até a próxima aula. Bons estudos para vocês.